Bom dia, minha gente, bem-vinda a esse devocional chamado Como Ver Jesus. Ou seja, hoje nós vamos estudar onde está escrito na Bíblia sobre ver o Senhor. Como é que vamos ver o Senhor? Então, eu sempre achei isso muito interessante, essa expressão. Está muitas vezes no Novo Testamento. O que significa ver o Senhor? E eu quero focar hoje na seguinte passagem. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O que significa isso? Significa que depois da nossa morte, vamos ver o Senhor? Ou significa ver o Senhor agora, aqui na terra, antes de morrer? Vamos estudar isso hoje. E o meu maior desejo é ver o Senhor, então esse verso aqui merece a minha atenção. Você não concordaria comigo? Então a pergunta-chave aqui é: como é que vemos o Senhor? Conforme a Bíblia, deveríamos estar experimentando a presença de Jesus. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Está falando sobre ver, contemplar, olhar para a face e a glória do Senhor. E por que Paulo disse isso? O que eu entendo dessas três passagens é que um aspecto verdadeiro e real do cristianismo é ver Jesus, enxergar o Senhor, porque nós temos capacidade de contemplar Ele e olhar para Ele de uma maneira diferente do mundo. E tem uma coisa muito importante, que é que sem ver o Senhor, nós não podemos ser transformados na sua semelhança. Porque eu quero voltar agora à passagem em 2 Coríntios 3:18, está dizendo, vou continuar lendo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, um aspecto de ver o Senhor, contemplar, sentir a presença, conhecer a Deus pessoalmente, é que nós vamos ser transformados, mudados completamente para sermos mais como Jesus. É isso aí o que significa ver o Senhor. Estar na presença dele, experimentar a presença dele e sermos diferentes por causa de quem ele é. A nossa transformação é crucial na vida de um crente. Você já conheceu alguns crentes que falam que conhecem Jesus, que amam a Deus, que são nascidos de novo, mas parece que eles não têm aquela conexão pessoal com Deus, parece que ainda estão vivendo no mundo, parece que não foram transformados, parece que não conhecem a Deus e que, sendo cristãos, vão na igreja todos os domingos ou qualquer dia da semana, mas ainda continuam pecando. Você já conhece alguns cristãos assim? Então essas pessoas existem porque ainda não experimentaram o processo de transformação que Jesus nos traz. Nós estamos vivendo numa época em que temos menos perseguição que a igreja primitiva, mas a nossa perseguição é muito diferente. O problema de hoje em dia na igreja é que temos muitos cristãos assim, cristãos que professam o nome de Jesus, confessam que Deus é Rei, que Deus é o Senhor da vida deles, mas na realidade não estão sendo transformadas, não conhecem a Deus pessoalmente, e isso aí é um perigo que nós também, você e eu, também nos tornamos pessoas assim. E Paulo avisa nós que isso vai acontecer. Está escrito aqui, tendo essas pessoas, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Paulo profetizou sobre o fim dos tempos, sobre os nossos tempos, que ia ter muitos cristãos que não são cristãos verdadeiramente, não conhecem a Deus. Talvez vão na igreja muito, talvez lideram um estudo bíblico, talvez vão a conferências, talvez cantam na igreja, mas o fato continua que essas pessoas amam o dinheiro, que essas pessoas amam a si mesmo mais do que todos, essas pessoas recusam a perdoar, essas pessoas são desobedientes à palavra de Deus, essas pessoas não vivem em santidade, essas pessoas não conseguem perdoar
seu próximo, procuram fama e estatuto nessa vida, amam o prazer mais do que amam a Deus. E essas pessoas são capazes de estudar a Bíblia muito. Como é que você disse? Porque Paulo continua aqui, elas estão sempre aprendendo, ou seja, sempre vão à igreja, sempre vão a conferências, sempre estudam a Bíblia, sempre estão aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Essas pessoas são cegas. Então, ver Jesus significa ter intimidade com Deus, significa orar todos os dias, ter um relacionamento verdadeiro e pessoal, é sentir a presença de Deus, é viver em santidade, ser transformados e mudados para sermos mais como Jesus. A chave é o seguinte: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, precisamos ser santos. Sem santidade na nossa vida, nós não podemos entrar na presença de Deus. Para sermos transformados em santidade, precisamos da presença dele. Então busque ele, busque a santidade dele, busque ele através da oração e do estudo da palavra. E vigie para você não ser enganado ou enganada. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. E o que significa santidade? Significa deitar fora a antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no novo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Mas Lu, eu sou santa em Cristo Jesus. Eu não preciso fazer nada, porque está escrito: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, por causa da morte de Jesus, eu sou santa já. Amém, é verdade, mas sempre há confusão aqui, tá? Tem duas partes de sermos santos. Tem a primeira parte, que é nossa posição em Jesus. O que estou dizendo é que tem dois aspectos muito importantes da nossa santidade. O primeiro aspecto é o seguinte: nós temos a nossa santidade em Jesus Cristo apenas pelo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Nós somos lavados, renovados pelo sangue dele e nós nascemos de novo e nós ganhamos a nossa santidade assim. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Foi o dom de Jesus que ele nos deu e foi de graça, sem nós fazermos nada. E o segundo aspecto da santidade é o nosso comportamento, que é o resultado de termos essa posição em Cristo Jesus. Como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Não se esqueça de que nós vamos ser julgados por Deus conforme os nossos feitos, as nossas ações, e não conforme a nossa posição em Jesus. O sangue de Jesus perdoa os nossos pecados, mas haverá um julgamento dos cristãos que vai acontecer conforme as nossas palavras e os nossos feitos, os nossos fazeres. Então, nessa passagem em 1 Pedro que acabei de falar, está falando sobre o nosso comportamento em Jesus e não conforme a nossa posição nele. Então, a santidade na nossa vida não significa só sermos de Deus, fazermos parte da família de Deus. Não, significa isso, mas também fala sobre a nossa maneira de viver, a nossa maneira de reagir às situações na nossa vida diária. Nós temos que praticar a santidade para experimentarmos e para entrarmos na presença de Deus, para vermos o Senhor. Sermos santos significa sermos puros, sem pecar, retos, pessoas de justiça, mas é muito importante que não façamos isso na nossa própria força. Nós temos que fazer isso e agir e nos comportar assim na força de Deus, com a ajuda dele e não
pela nossa própria força. Isso é muito importante, porque Deus nos deu uma nova natureza, uma nova maneira de ser através do nosso nascimento de novo. Então, gente, eu quero ver o Senhor, e ver o Senhor significa experimentar a presença dele na sua vida. Por exemplo, agora mesmo eu estou sentindo a presença dele. Então, eu quero orar com você. Oh, Pai Santo, muito obrigada, meu Pai, meu Rei, meu Deus, pela Tua presença. Eu te sinto, Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Rei, meu Senhor. Eu te sinto agora, Senhor, aqui nessa sala, Pai. Eu te louvo, Santo Deus, eu te adoro, eu glorifico o Teu nome e te agradeço. Pai, me ajude a te honrar, me ajude a pessoa em casa também, Pai. Nos ajude, Santo Deus, a te honrarmos com a nossa vida, com a nossa maneira de nos comportar. Nos ajude, Santo Deus, a refletir a Tua glória, a refletir a Tua presença, a refletir a Tua paz, o Teu amor na nossa vida, Santo Deus. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, nos ajude na Tua força, não na nossa própria força, a vivermos, a mudarmos o nosso comportamento e a vivermos na Tua santidade, Pai, porque Tu nos chamaste para uma vida maior, mais importante, mais elevada do que o mundo, para vivermos na Tua santidade, conforme o Teu nível, o Teu patamar de comportamento. Pai Santo, nos ajude a estarmos na Tua presença, sentirmos a Tua verdade, sentirmos Teu amor, Tua paz, Teu Santo Espírito na nossa vida. Nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.